Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na função f de x y igual a 4x ao cubo menos 3x² y mais 3xy ao quadrado menos 2y ao cubo, determine suas derivadas parciais de segunda ordem. Isto quer dizer que nós realizaremos duas vezes a derivada dessa função, mas de um modo especial. E nós já vamos verificar isso. Nós vamos chamar a nossa função f de x, y de z, num primeiro momento. Em seguida, vamos reescrever desse formato essa função. Então, nós temos aqui a nova função, que é z igual a 4x ao cubo menos 3x² y mais 3x y ao quadrado e menos 2 vezes y ao cubo. E agora nós vamos fazer a derivada, ou melhor, as derivadas parciais de primeira ordem, num primeiro momento. Começamos com a derivada parcial da nossa função z em função de x. Isso quer dizer que vamos derivar aqui todas as variáveis x e vamos manter o y como se fosse uma constante. Nesse contexto, então, a derivada de 4x ao cubo, nós podemos até recordar aqui que para realizarmos a derivada de funções com essa natureza, vamos até aqui recordar de modo genérico, uma determinada função y igual a x elevado a n. Sua derivada poderá ser expressa como sendo y' igual a n vezes x elevado a n menos 1. Isso quer dizer que esse número 3 irá multiplicar x e, consequentemente, também o seu coeficiente. Vamos lá, então? 3 vezes 4, 12x. Veja que na derivada nós subtraímos uma unidade do expoente, ou seja, nx elevado a n menos 1. Logo, vamos ter 3 vezes 4, 12x, com o 3, que é seu expoente, menos 1, ou seja, ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6x. Veja que o y não está sendo derivado, então nós vamos só repeti-lo. Mas, derivando o seu x, vamos obter uma unidade, ou seja, a derivada de x aqui é 1. Vezes 3 é 3y ao quadrado que preservamos. Agora, quando nós temos y igual a k, com k pertencente ao conjunto dos reais, a sua derivada y' vai ser igual a zero. Muito bem, o nosso y aqui é quem faz o papel de constante. Logo, sua derivada vai ser zero e não precisamos expressar então. Muito bem, fizemos a derivada parcial de primeira ordem. Agora vamos fazer também a derivada parcial de primeira ordem, só que em função de y. Então, fazendo isto, a derivada de z em função de y vai ser dada por... Agora, quem assumirá o papel de constante vai ser o x. Logo, onde nós vermos o x, caso ele esteja desacompanhado de y, é o caso da primeira parcela, então a sua derivada vai ser zero. Na sequência, menos 3x ao quadrado, vamos simplesmente repetir, uma vez que são as constantes da vez. E a derivada de y aqui vai ser 1, não precisamos escrever. Mas, como estamos derivando y, seu expoente 2 multiplica 3, gerando 6xy elevado a 2 menos 1, que é 1, ou só 6xy. Menos, e a derivada de 2y ao cubo nos levará a 3, que multiplica 2, ou seja, 6y ao quadrado. Bem, estas são as derivadas parciais de primeira ordem. Agora nós vamos realizar as derivadas parciais de segunda ordem, o que quer dizer na prática que cada uma das duas novas funções derivadas que encontramos serão derivadas novamente. Então, nós vamos fazer isso. Só que a notação vai receber um upgrade, ou seja, vai modificar um pouquinho. Nós temos, então, a segunda derivada, ou melhor, a derivada de segunda ordem de z. E como eu vou derivar x novamente, pela derivada de x de segunda ordem.
Isto quer dizer que vamos derivar o x novamente, fazendo 12x², bem, 2 que multiplica 12, gerará 24x. Menos a derivada de x aqui vai ser 1, que multiplica 6y, menos 6y. Agora, 3y² é como se fosse um termo independente. Então, neste caso, ele se assemelha a uma constante e sua derivada será zero. Bem, vamos fazer na segunda derivada que nós realizamos, ou seja, a derivada de z em relação a y. Agora, a derivada segunda de z pela derivada de y de segunda ordem. Ou seja, vamos derivar o y agora. Menos 3x² é a nossa constante, uma vez que estamos derivando o y, logo vai ser zero. Não precisamos escrever. A derivada do y, que acompanha 6x, vai ser 1. Portanto, sua derivada será só 6x. Menos a derivada de 6y², bem, o 2 multiplica o 6, gerando menos 12, e y elevado a 2 menos 1, que vai ser 1. Ou simplesmente menos 12y. Então, já podemos destacar aqui duas derivadas finais. A derivada segunda em relação a x, e a derivada segunda em relação a y, e y novamente. Mas ainda ficou faltando o seguinte: como estamos buscando as derivadas parciais, ainda falta a derivada segunda de z. Estamos falando agora a derivada em relação à derivada de x original. Só que em relação a y. Quer dizer que precisaremos novamente, depois que fizemos a primeira derivada parcial, novamente derivar x e y. Isto para as duas derivadas parciais iniciais. Então, vamos lá. Derivando o y agora. 12x² vai ser considerada a nossa constante agora, uma vez que estamos derivando o y. Logo, a derivada vai continuar com menos 6x, que são constantes, e derivamos o y, que vai ser 1. Mais 2 vezes 3, 6y. E aí nós concluímos mais uma derivada parcial. E vamos em busca da nossa última derivada parcial, que será a derivada segunda de z, só que agora em relação a x. Isto quer dizer que vamos buscar a primeira derivada em função de y e vamos derivar agora x nessa função. Vamos lá então. Menos 3x², este 2 do expoente multiplicará o menos 3, gerando menos 6x. Mais a derivada de x, que acompanha 6y, vai ser 1. Portanto, gera 6 vezes 1 vezes y, 6y. E como estamos derivando x, mais uma vez 6y², como está desacompanhado de x, vai ser derivado como se fosse uma constante. Portanto, sua derivada é igual a zero. Note uma relação interessante aqui, que as derivadas parciais de segunda ordem em relação a y e em relação a x são iguais. Ok, galera? Com esses resultados, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Eu desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!